é uma religião, né? Mas eu vou contar a minha experiência pessoal, né? Como leigo. Então é importante, isso é uma coisa assim que a gente ouve muito dentro do meio budista, né? Que é a responsabilidade em você dar uma informação, né? Então eu não estou aqui falando como representante da religião, que seria um monge ordenado e tal. Estou falando como leigo. E meu contato com o budismo se deu lá em 2005, alguma coisa assim, com o livro Um Coração Aberto. É um livro do Dalai Lama, que ele fala sobre a compaixão no cotidiano. E aí essa compaixão foi uma coisa que me pegou, entendeu? Quer dizer, você tá no lugar, você se colocar no lugar da outra pessoa, né? No dia a dia, no cotidiano. Porque o budismo tem muito dessa questão meio esotérica, né? E tal, o budista que medita, tal, acorda às 5 da manhã para meditar, para não sei o quê. Eu nem acordo às 5 da manhã e nem medito. Então, a escola que eu participo, na verdade, a meditação não é a prática, né? A prática de meditação é do Zen budista. Eu participo da escola que chama Terra Pura. Então, li esse primeiro livro, e aí na sequência eu li A Arte da Felicidade, que é uma entrevista, né, de um profissional com o Dalai Lama. Ele viajou com o Dalai Lama para vários locais e tal. E ali ele traz a questão vamos dizer, da filosofia, né? Que existe, toda religião tem uma filosofia por trás, né? Vamos falar Santo Agostinho, que é uma coisa maravilhosa, né? Dentro do cristianismo e tal. Então, ele, nesse segundo livro, traz um pouco dessa filosofia também para o cotidiano. Aquilo me despertou, e aí na época, internet não tinha tanta coisa, mas tinha um site chamado Dharma.net. Dharma é uma palavra que significa os ensinamentos dentro do budismo. Descobri um templo em Ribeirão, né, que é ali perto da Avenida Mogiana, e fui lá e queria conhecer, queria saber, queria me informar melhor e tal. E aí estava começando na época uns encontros que eram assim, cada 3 meses, cada 2 meses, vinha um monge. Na época era o Sensei Wagner, que vinha do Paraná, e num domingo à tarde vinha e fazia suas palestras e tudo mais. E aí começou. Aí comecei, aí falei, puxa, isso é pra mim mesmo, né? Me encontrei, entendeu? E aí, em 2008, que eu fiz a minha cerimônia que a gente chama de tomada de refúgio, né? Que é quando você aceita oficialmente, você toma a decisão, não existe um batismo, uma coisa assim. Não, você aceita de que as 3 bases do budismo, que é o Buda, que o Buda é o iluminado, não é uma pessoa, né? É um estado de iluminação. Então, o Buda, o Dharma, que são os ensinamentos, e a Sangha, que é a comunidade budista, né? Você aceita isso como os pilares para a sua caminhada, né? Aí fiz a minha cerimônia de tomada de refúgio em São Paulo, em 2008. E aí, a partir daí, a escola que eu participo, a prática dela é estudo, entendeu? Então é você... E é isso que eu gosto muito também. Por quê? Porque é você pegar os ensinamentos para aplicar no seu dia a dia. Porque é muito, assim, mais tranquilo você ir para um mosteiro, se isolar do mundo e virar um monge budista lá, meditar, tal, alguém pagar suas contas e tudo mais. Mas e o dia a dia? Né? A vida, filho, casamento, trabalho e tal. E aí sim foi indo. Então, e essa escola Terra Pura, ela tem como prática o estudo, entendeu? Então você tem que sempre ter algum monge ordenado para orientar. Hoje isso é feito por aqui, que é fantástico. Então, nós temos 2 grupos aqui de estudo, né? E então eles lançam algumas coisas, aí eles dão literatura, textos, e aí você vai discutindo, vai conversando. E assim, e o budismo é uma religião como outra qualquer. Você pode fazer a seguinte diferença.
a seguinte comparação, desculpa. Você pega o cristianismo, né? Então você tem a religião católica e você tem o batista, o metodista, todos são cristãos, né? Porque a base é o ensinamento de Jesus Cristo, né? E o budismo também tem isso. Então você tem o budismo tibetano, por exemplo, que é uma linhagem. A escola que eu participo, ela é do Japão. A origem dela é no Japão, entendeu? Então você tem budismo que tem escola japonesa também, né? E aí são todos, têm os mesmos princípios, mas as práticas são diferentes. Então, por exemplo, o Zen budismo, né? A prática é meditar. Então é o controle da mente através da meditação. Porque eu falo assim, se você quiser simplificar muito o budismo, é o quê? Que são as 4 nobres verdades que eles falam, né? Sofrimento existe, sofrimento tem uma causa, essa causa pode ser cessada e tem um caminho para isso. Você usa isso 24 horas por dia. Que o sofrimento pode ser a conta que você tem para pagar e não tem o dinheiro, pode ser o cliente que desmarcou, pode ser N coisas, né? O que deu errado, o que era para dar certo e deu errado, então N coisas. E aí, a partir disso, tem toda uma teoria, né? Por trás. Se você tiver na internet, põe caminho óctuplo, né? Aí é um outro tipo de treinamento. E tem um lado que eu acho muito interessante, que também me pegou muito, que é isso, que é você um pouco meio que racionalizar as coisas, né? Então que a gente brinca, né? Você tem que parar, pensar, respirar e depois reagir, né? E hoje a gente vive numa corrente de você reage antes de receber a ação, né? Então, são práticas que você vai, durante o seu cotidiano, você vai